11º Seminário, Normalização de Registros Clínicos, Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, Introdução ao Padrão baseado em Arquétipos OpenAir. Então, eu vou começar contando uma história que é da época em que eu ainda era estudante de medicina, era do 5º ano, no Hospital Roberto Santos, lá em Salvador. Estava iniciando o 5º ano e tinha ido para a pediatria. Logo no início do ano, estava no internato de pediatria. E caí assim mesmo lá. E mal cheguei lá, o preceptor já propôs aos alunos se alguém teria interesse em participar de um projeto que seria análise estatística dos pacientes internados do ano anterior nessa unidade pediátrica. Eu achei interessante e resolvi participar. Na verdade, somente 2 pessoas participaram, eu e uma outra colega. Quando nós fomos pegar o material, pegar esses dados, tivemos a surpresa de que esses dados estavam todos em cadernos. Cada ano era um caderno diferente. E a gente tinha que calcular um por um, tinha que ver todas as informações que eram. Além disso, tinha que analisar os dados para ver se eles eram compatíveis entre si. Se era, por exemplo, às vezes abreviavam a cidade, SSA ou então Salvador. E a ideia que eu tive foi de transpor isso para um sistema de informação. No caso, foi algo mais simples, foi um Excel. Eu montei a planilha toda. Minha colega se dispôs a fazer o trabalho brutal de sair coletando esses dados, transpondo tudo. E a gente fez algo mais interessante. No fim, essa planilha ficou disponível lá para dar continuidade. Eu modifiquei ela um pouco para que permitisse a atualização dos gráficos em tempo real. E ele obteve também dados além do que ele queria. Os dados, gráficos, coisas além do que ele esperava inicialmente, o preceptor. No fim, eu perguntei para ele por que ele fazia isso em papel ainda, se não tinha nenhum sistema de informação lá. Ele respondeu que tinha, mas ele não achava interessante, não gostava, não dava o que ele queria. Por que isso acontece? Eu notei que, assim, depois que me formei e depois desse trabalho, eu comecei a prestar atenção no sistema de informação em saúde. O que acontece com eles que não são adequados? Eu estou trabalhando no hospital em Salvador agora. Eu fui ver o sistema de informação de lá. O prontuário eletrônico é horroroso, horroroso, horroroso. Muito mal mesmo. Dados que não têm uma padronização, não tem unidades de medida, por exemplo. Bota peso, tá? Peso é o quê? É quilograma, é grama, pounds, o que é isso? Bom, notei e fui observando o que acontece. Tipicamente, o desenvolvimento de um software em saúde ocorre da seguinte forma. Existe um primeiro contato do médico ou outro profissional de saúde com um profissional de TI, onde ele passa as especificações, ele diz o que é que ele quer do projeto. O profissional que recebe essa informação entende de um outro jeito e repassa essa informação para outros. E cada um vai entendendo de uma forma diferente. O projeto é documentado dessa forma, muito na base da conversa. E ele é desenvolvido, então, com base no que já foi entendido, já foi repassado. Ele é cobrado dessa outra forma. Esse é o preço está sempre bem estruturado. Quando ele entregue muito tempo depois do esperado e de uma forma muito aquém do que era desejado, ele também já está desatualizado. É preciso consertar ele, atualizar algumas coisas para corrigir. Aí o profissional que só participou do primeiro momento, ele olha assim, não era bem isso que eu imaginava, o que eu queria era isso. E aí é que se passa a entender um pouco mais.
A ideia que se tem é que entre os profissionais de saúde e os profissionais de TI, existe uma barreira de comunicação praticamente intransponível. Isso é culpa de algum desses profissionais? Não, não é culpa deles. Cada um faz o que pode da melhor forma possível. O profissional de TI não tem como saber dos conceitos clínicos que o profissional da área de saúde quer. A formação dele não é essa. Até mesmo o profissional da área de saúde, muitas vezes, tem dificuldade em passar para um outro profissional de saúde um conceito clínico. E um exemplo claro disso está nas guidelines, nas diretrizes clínicas. Eu fiz um estudo durante a tese de informática médica que começou analisando essas guidelines, as diretrizes. As diretrizes, elas não têm uma estruturação adequada. Muitas vezes elas deixam espaço para interpretações diversas e referências a outras fontes de informação externas que não são nem mencionadas. Isso é muito comum ser encontrado. Isso ocorre por quê? A saúde é um campo de conhecimento muito complexo, que abrange desde um conceito clínico, biomolecular, até mesmo psicológico. A gente tem que detalhar, tem que estruturar todos esses conceitos. É muito amplo. Para a gente ter ideia de quão amplo é isso, a gente já tem, com a maioria dos cursos de medicina, uma carga horária maior do que 10 mil horas de ensino. E ainda assim, os médicos estão se formando com conhecimento apenas superficial sobre a maior parte das especialidades. Depois que eles se formam, cerca de 3 a 4 anos, essas informações que ele teve, ou melhor, metade dessas informações já está obsoleta. A velocidade da informação é muito grande na área de saúde. Cerca de a cada 4 anos e meio, o volume de informações publicadas em papel, ela duplica. Se você deixar isso muito, na internet, a quantidade de informação publicada é tão grande que ela duplica a cada 6 meses. Como é que a gente consegue então lidar com isso? Como é que a gente vai conseguir lidar com o desenvolvimento de um software de saúde que consiga ele se adaptar tão rapidamente, que consiga acompanhar a evolução rápida e a complexidade desses conceitos clínicos? A gente precisa de um novo paradigma. Nesse novo paradigma, a gente vai ver que o importante não é o programa. O programa em si não é o importante. Não é importante se é uma folha de papel, se é um sistema de informação. O importante é o dado que está nele. O que é registrado lá é que é importante. As informações é que são importantes. E se essas informações, esses dados, eles estiverem estruturados de uma forma que seja conhecida mundialmente e que seja comum e reconhecida por todos mundialmente, esses dados vão poder ser utilizados para qualquer finalidade. E assim também a gente vai poder obter interoperabilidade semântica. O que é interoperabilidade semântica? A gente poder utilizar a informação de modo que os clínicos possam ler e que os computadores também possam interpretar essa informação e computar ela, processar essa informação, sem haver uma perda da interpretação dela. E para a gente conseguir obter isso, a gente vai precisar de um modelo clínico que seja comum para todos os sistemas e também que seja coerente entre si. Para a gente... e se a gente conseguir obter esse modelo clínico em um nível local, regional, nacional e até mesmo internacional, quanto maior for o nível de aceitação desse modelo clínico, maior então será o potencial de interoperabilidade semântica para a gente poder fazer essa troca de informação na área de saúde. Esse novo paradigma ele já existe. Esse novo paradigma é o OpenHR. O OpenHR ele é diferente dos outros. Por quê?
ele vai fazer a separação do modelo clínico do domínio técnico. O domínio clínico do domínio técnico. O que é o domínio clínico? O domínio clínico é a forma de representação dos conceitos clínicos. Esses conceitos clínicos, como por exemplo, pressão arterial, acuidade visual, peso, altura, toda essa especificação desses conceitos clínicos que a gente quer guardar, que a gente quer registrar a informação do paciente, ele vai ser definido de forma separada do software. Ele vai ser representado pelos arquétipos e vai ser modelado pelos templates. Enquanto que o domínio técnico, que é como é que se faz esse software, como é que se armazena esse software, ele vai ser vai fazer parte do domínio técnico. Aqui é uma forma mais aprofundada para a gente ver. O que é que acontece? Os modeladores do domínio, que são os profissionais de saúde, eles vão ter à disposição uma plataforma, eles têm, na verdade, à disposição uma plataforma de ferramentas para fazer essa modelagem dos conceitos clínicos. Eles, uma vez feito essa modelagem, feitos os arquétipos e templates, ele pode guardar em um repositório de modelos. Esse repositório é o CKM, a gente vai ver mais adiante. Esses artefatos de programação, que são os arquétipos e templates, eles são repassados para os profissionais de TI. E é em cima disso que eles vão trabalhar para criar o conteúdo do sistema de informação. E criar uma plataforma de computação em saúde. Esse caso, os profissionais de saúde eles trocam de posição, eles passam a assumir também a condução do desenvolvimento do projeto. Eles não vão ficar apenas acompanhando passivamente o que é que tem sido feito. Eles vão liderar essa parte do conteúdo clínico. E os profissionais de TI vão ficar livres para se dedicar ao que eles mais sabem, que é a programação realmente. Eu não sei se eles fazem isso na praia ou não. Assim é bom, se for assim é bom, viu? É em Salvador aí, ó. E o que é que são os arquétipos? A gente pode imaginar os arquétipos como peças de Lego. Essas peças de Lego, se a gente observar, elas têm pequenas partes dentro delas que também são padronizadas. Reparem que é preciso que haja uma padronização para poder haver um encaixe. A gente pode imaginar essas pequenas partes de Lego como os dados que vão ser utilizados para compor os arquétipos. Aqui a gente tem um arquétipo de demonstração. Então o que é que acontece? Esse arquétipo de demonstração ele vai representar um conceito clínico. Demonstração é o nome do conceito clínico. Pode ser pressão arterial, pode ser acuidade visual, como falei, peso, altura, IMC, diagnóstico, pode ser tudo. E como é que a gente vai poder representar? Quais são as ferramentas que a gente tem à disposição para isso? A gente vai ter diversos tipos de dados, de valores de dados para fazer isso. Como, por exemplo, pode ser um texto livre ou um texto codificado. Pode ser uma quantidade, por exemplo, o peso é uma quantidade. Aí a gente vai especificar lá. Eu vou utilizar um data value, um valor de dado, que é quantidade, tá? Quando você coloca isso para modelar, para criar um arquétipo, você tem que dizer que tá, é uma quantidade. Mas que tipo de quantidade? É pressão? É peso? É comprimento? Você vai especificar isso. Quando você especifica isso, você vai ter que definir depois qual é a unidade de medida que vai ser utilizada para isso. Por exemplo, pressão, a gente afere a pressão arterial com milímetro de mercúrio. Mas existem diversas outras unidades de pressão, como por exemplo milímetro de água. A gente especifica as unidades possíveis quando a gente está criando o arquétipo. A gente vai também especificar o limite mínimo e máximo. O que mais? Pode ser um intervalo de quantidade. Pode ser uma data, uma proporção. A gente tem aqui todas as diversas possibilidades para criar a informação que a gente quer. Para registrar o dado que a gente quer. Inclusive se for um documento externo, se for um documento multimídia, por exemplo, uma foto, um áudio, a gente pode guardar aqui. Pode ser um identificador de recurso externo. Tudo isso. Se vocês separarem também, a gente vai ter aqui diferentes
subgrupos que vão estar disponíveis, como data, que são os dados, protocolo, estado e evento. A gente vai falar um pouco mais adiante disso. Por quê? Acho que a gente já pode falar agora, logo. O que acontece? Quando a gente quer guardar um arquétipo, quando a gente quer guardar um dado com um arquétipo, ele não vai guardar só o dado. Ele vai gravar como é que esse dado foi colhido. Qual foi o contexto que esse dado foi submetido. Por exemplo, quando a gente mede a pressão arterial, é importante saber diversas outras coisas, além da pressão diastólica e da sistólica. A gente vai querer saber também se o paciente estava em pé, se estava deitado, se estava sentado, se ele estava acordado, se isso daí tudo é estado do paciente, que é aquela parte de estado. Vai querer também saber se o paciente, qual é o protocolo, qual é o equipamento que foi medido, se o manguito era de criança, se era de adulto. Tudo que for possível detalhar para descrever exato, se é digital ou não, exato. Tudo isso, tudo que for possível que tiver a ver com isso, vai estar lá disponível para ser registrado. A gente precisa utilizar tudo isso do arquétipo, o arquétipo fica imenso. A gente precisa utilizar tudo isso? Não, a gente não precisa. Vai ficar à disposição somente o que a gente quer. Inclusive, a gente pode deixar partes do arquétipo gravado por trás do sistema, sem que o usuário vá lá e diga que quer gravar daquela forma. Por exemplo, se a gente só mede a pressão do paciente só sentado, a gente pode mandar o sistema gravar sempre que a pressão arterial for inserida lá, que vai ser sempre sentado. O sistema vai estar sempre guardando aquilo, sem o usuário chegar lá e dizer, olha, o paciente estava sentado. Não precisa. Então, mas isso não acontece para todos os arquétipos, de ter o dado, protocolo, evento, estado. Isso depende. A gente vai ver por que depende agora. Os arquétipos, a gente tem diferentes arquétipos para diferentes momentos do fluxo de atendimento clínico. Quando o paciente chega no médico, ele vai apresentar as queixas, vai fornecer informação com o exame físico e também com resultados anteriores, como o exame de laboratório. Tudo isso são as observações. São informações que são colhidas que o paciente, de certa forma, dá para o médico ou outro profissional de saúde. Esse médico vai pegar essas informações que ele obteve, vai processar de acordo com a experiência dele pessoal e com a literatura. E vai ter conclusões a partir disso. Essas conclusões, que são as opiniões dele, são as avaliações. Podem ser diagnóstico, prognóstico, são só exemplos aqui. Depois que ele tem isso, a gente já viu dois tipos de arquétipo então aqui. Observações e avaliações. Agora vem o terceiro tipo, que é instruções. As instruções são recomendações que ele vai dar, como plano de tratamento, prescrição, solicitação de exame, para o paciente utilizar. E aqui já vai ter o quarto tipo, que é ação. Que é, por exemplo, uma intervenção que é feita no paciente. Manda colocar alguma medicação intravenosa. Vai ter uma ação para isso. Pode ter um arquétipo para gravar isso, para registrar isso, essa ação no paciente. Então, como é que está estruturado os tipos de arquétipos? A gente tem um arquétipo mais superior que vai englobar todos esses, que é o arquétipo composition. A composição, ela vai agrupar todos os arquétipos, é como se fosse um documento. É um título de documento, na verdade. E ele vai conter arquétipos administrativos e arquétipos clínicos, arquétipos de cuidados de saúde. Os arquétipos de cuidado de saúde a gente acabou de ver. Observação, avaliação, instrução e ação. E os arquétipos administrativos são peculiaridades de cada local. Por exemplo, o convênio que foi utilizado, dados que são realmente administrativos. E o que é que vem a ser os templates, então? A gente já viu os arquétipos, são fragmentos, chega a ser exatamente fragmentados, mas são conceitos clínicos bem descritos, bem detalhados.
Os templates, eles vão guardar todos esses arquétipos, reunir em um local só, para a gente poder criar o nosso documento. Imagine um template com uma peça de Lego que seja a base para criar alguma coisa maior. E aqui a gente tem os arquétipos fazendo parte disso. A gente pode modelar os arquétipos da forma que a gente quiser. Por exemplo, a gente pode colocar uma janela aberta ou janela fechada. A gente pode tirar a janela, pode tirar uma copa da árvore. Pode botar uma cadeira com 3 pernas. Não sei, depende do que se quer. E então, vou passar agora para um exemplo que fique mais prático, mais perto da realidade. Imagina o seguinte, um médico ele resolve descrever um conceito clínico e vai criar um arquétipo para isso. Esse arquétipo ele vai conter essas partes que a gente já comentou, como os dados, o protocolo, estado e os eventos possíveis que podem ocorrer esse arquétipo, ou esse conceito clínico. Ele vai detalhar cada um desses subgrupos, cada um dessas partes do arquétipo, e o CKM é o Clinical Knowledge Manager, é o gestor de conhecimento clínico. É um site, uma aplicação da OpenAir Foundation, da Fundação OpenAir, em que a gente pode obter todos esses arquétipos e pode inserir outros arquétipos novos. Ele guarda esse arquétipo lá. Esse arquétipo vai passar por um processo de revisão e acho que a gente vai até ver adiante mais isso. Ele vai passar por um processo de revisão até ser validado e durante esse processo ele está disponível para o uso já. Bom, então outro médico chega e quer fazer um documento. Ele vai utilizar um template que é uma página em branco. Imagina um template com uma página em branco. Quando ele nomeia esse template como um documento, por exemplo, relatório, exato, sumário de alta. O papel em branco é o template, mas o documento com aquela moldura dizendo assim, sumário de alta, isso é o composition. E tudo que está dentro dele vai fazer parte dessa composition. E então ele pega os arquétipos que são necessários no CKM, ele pegou aquele que foi utilizado anteriormente e pega um outro qualquer, que ele acha necessário, mas como os arquétipos são muito complexos, bem abrangentes, ele vai poder utilizar somente as partes do arquétipo que ele quer registrar, que ele quer guardar. Uma vez com esse template já em mãos, ele transforma em um template chamado template operacional. Ele exporta isso, pode ser em diversos formatos, como por exemplo C#, para o pessoal da área de TI, e entrega para o profissional de informática. O profissional de informática não vai precisar quebrar cabeças para saber o que é pressão arterial, que a pressão arterial é influenciada se o paciente ficou sentado 1 minuto na cadeira, ou 5 minutos, ou 10 minutos, que tudo isso tem a ver. Ele não precisa quebrar a cabeça e subentender algo que era esperado. E assim todos ficam felizes, tanto o profissional de informática quanto o de saúde. E o CKM, que eu mencionei anteriormente, quem é que pode participar? O CKM está aberto à participação de todos. Os clínicos informáticos, especialistas em terminologia, administradores, estudantes, os próprios consumidores e engenheiros de software, por exemplo, eles todos podem participar. Atualmente, a última vez que eu vi, tem acho que umas 2 semanas, tinha 80 países lá representados no CKM. O Brasil, inclusive, é um dos maiores colaboradores, tem bastante gente. E quais são os papéis disponíveis no CKM para participar? Tem os editores, os revisores, os tradutores e os conectores de terminologia. Os editores eles vão organizar tudo aquilo, organizar o processo de revisão, de inclusão de arquétipos, a tradução, eles vão coordenar tudo isso. Os tradutores, óbvio, vão traduzir, os revisores vão fazer a revisão, obrigado. E os conectores de terminologia vão fazer a conexão com terminologias, como por exemplo, Stonol, MED, LOINC, obrigado.
CID-10, CID-9, tem alguns países que ainda utilizam CID-9, na verdade muitos até. Mas os clínicos desempenham um papel fundamental no OpenAI. Eles são as lideranças para o desenvolvimento dos arquétipos clínicos, que é a parte mais importante do OpenAI. Os informáticos eles também participam da edição dos arquétipos clínicos, mas em outro contexto, não é do conteúdo, é mais na estruturação. Os engenheiros de software, especialistas demográficos, eles, por sua vez, já lideram a criação dos arquétipos demográficos. Então, de uma forma resumida, do que eu já falei, os profissionais de saúde agora, eles têm uma possibilidade de desempenhar um papel ativo no desenvolvimento dos sistemas de informação em saúde, os quais eles próprios irão utilizar. Mas não só esses. Eles, trabalhando com o OpenAI, contribuindo com o OpenAI, eles vão estar contribuindo também para algo muito maior. Eles vão estar contribuindo também para sistemas de informação em saúde melhores, também para o resto do mundo. Porque quando você coloca um arquétipo lá, mesmo que seja em português, depois ele pode ser traduzido para outras línguas. A gente tem traduções lá, inclusive em persa, para vocês terem ideia. Então, por isso que é importante, tão importante a participação dos clínicos no CKM. E eu deixo até o convite para que vocês participem, vocês entrem no CKM, se registrem, basta entrar no site openair.org, vocês vão ver lá em cima a CKM, no canto superior direito. E tem também o OpenAI Brasil, que é uma página que vai ser lançada para orientar, é openairbrasil.com. Convido também vocês a entrarem e participarem, que a gente vai colocar lá mais informações sobre o OpenAI, como é que funciona. A gente vai começar a traduzir documentos e disponibilizar informações sobre isso. Inclusive, eu pretendo até fazer um vídeo dessa aula, colocar lá, já sei um dos primeiros vídeos disponíveis lá. E conto com a participação de vocês. Obrigado pela atenção, tem meu e-mail e lembre de entrar no OpenAI. Organização: Professora Zilma Silveira N. Reis, coordenadora do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, SINS. Apoio: Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, CETES.